A crise no PSB continua sendo pauta na Assembleia Legislativa. Boa noite, André Gomes. Boa noite. O ruído tá grande, vai render muito ainda. Vai, ainda tem muito chão pela frente. Bom, esse racha está trazendo aí, inclusive, trazendo à tona fatos que aconteceram há algum tempo. Conta aí pra gente, que fatos são esses? Pois é, Linda. Olha só, hoje o presidente Adriano Galdino fez algumas revelações lá para os jornalistas em relação às eleições de 2014, né? Porque todos vocês lembram que o ex-governador Ricardo Coutinho chegou a dizer que ele elegeu 22 deputados, né? O governador, mais um senador. E aí, essas pessoas estão reagindo a essas declarações do governador e diz que, inclusive, o atual deputado, né, e secretário de Estado, Hervásio Bezerra, foi importantíssimo para a eleição de Ricardo Coutinho em 2014. Em 2014, o ex-senador Cássio venceu no primeiro turno e no segundo turno, Ricardo recebeu o apoio do senador José Maranhão. E naquela época foi decisivo esse apoio do MDB e do senador José Maranhão para a vitória de Ricardo no segundo turno. Pois bem, Adriano Galdino revelou hoje que quem comandou a articulação para esse apoio de José Maranhão a Ricardo Coutinho foi Hervásio Bezerra. Porque dentre as declarações de Ricardo, ele havia comentado, né, que alguns tinham eleito alguns deputados que sempre foram suplentes, né, e que tinham sido eleitos agora por conta e por ajuda dele. E aí, Adriano Galdino fez essa grande revelação hoje. E também, na eleição passada, do ano passado, ele revelou que Hervásio Bezerra também foi fundamental, porque na época o senador José Maranhão queria desistir da candidatura, o que poderia ser prejudicial aí para a eleição de João Azevedo. E Hervásio Bezerra, mais uma vez, entrou em ação e colocou aí à disposição José Maranhão para continuar com a candidatura, beneficiando assim a eleição de João Azevedo. Então, o deputado Adriano Galdino disse que Ricardo também precisou de amigos e aliados para chegar aonde chegou, Linda. Muito bem. Bom, saindo um pouco do universo da Assembleia Legislativa, vamos falar sobre a Prefeitura Municipal de João Pessoa e a possível reforma administrativa na Prefeitura. O que é que pode acontecer? Exatamente. Hoje o prefeito Luciano Cartacho já admitiu isso, ele já começa a pensar em uma nova reforma, né, administrativa, mudanças de alguns secretários, segundo ele, para dar mais, né, gás à gestão, para continuar uma gestão mais próspera e executando obras e ações por todo o município. E aí, Luciano Cartacho começa a ver essa questão de indicação de novos nomes para pastas estratégicas, principalmente. Então, hoje, ele já revelou que pretende fazer essas modificações daqui para os próximos meses. A gente sabe que essa mudança é até corriqueira, vamos dizer assim, normal, né? Isso. Todos os anos acabam que a gestão muda um pouco aí as peças para que justamente seja necessário esse novo gás, vamos dizer assim. Mas, por se tratar de um ano que antecede um ano eleitoral com disputas municipais, tem alguma relação essa mudança agora para as eleições do ano que vem? Enfim, tem alguma? Tem toda a relação, Linda. Né? Tem toda a relação, porque com essa reformulação, o prefeito Luciano Cartacho, ele pode dar espaços para partidos aliados ou para novos partidos se aliarem. Então, ele já começa a preparar essa questão, né, eleitoral para o próximo ano, essa sucessão dele. Ele não pode ser mais candidato a prefeito, porque já foi eleito e reeleito. E com essa reforma administrativa, ele pode beneficiar outras legendas, né, já para reforçar esse time, né, essa aliança já com olho, com vistas nas eleições de 2020. Quais são os nomes que já se falam aí nos bastidores que poderiam ser indicados aí por ele, vamos dizer assim? Pois é, o prefeito já admitiu que o PV, que é o partido que ele é presidente, sim, estadual, terá candidato em João Pessoa. Né? Então, alguns nomes começam a ser ventilados. 2 aliados de primeira hora do prefeito Luciano Cartacho, são filiados ao partido, né? Diego Tavares e Zênia de Bezerra, são os 2 aliados de primeira hora do prefeito Luciano Cartacho e podem ser ungidos aí a candidatos a prefeito de João Pessoa, mas Luciano Cartacho ainda não revelou e não falou sobre nomes. Ele disse que essa discussão vai ser feita e está sendo feita já dentro do partido, e aí depois que o partido definir um nome, e aí também depende muito da questão da população. A população também tem que
né, tem que ter a ver com o candidato. Então, isso tem que partir muito mais da população para dentro dos partidos. Então, o prefeito está fazendo essa avaliação e também ele disse que acha que até o próximo ano, o começo do próximo ano, ele deve divulgar o nome que será aí candidato à sucessão da Prefeitura de João Pessoa. Bom, a gente estava falando agora há pouco sobre a crise no PSB, enquanto aqui na Paraíba está muito forte ainda todo esse moído dentro do partido. O governador João Azevedo continua em Brasília, lá se articulando e trazendo novidades. Hoje, inclusive, ele teve uma reunião com o secretário de Aviação Nacional. E aí, o que ficou decidido? Coisa boa vem aqui para o Estado? Coisa boa, Linda. Exatamente. Enquanto a crise está corroendo aí o partido internamente, o governador João Azevedo parece que não está dando a mínima para essa problemática, né? O que ele está interessado mesmo é trazer benefícios para a Paraíba. Hoje ele apresentou, inclusive, um projeto, como vocês verem aí nas fotos, um projeto, né, para um aeroporto no município de Patos. Então, o governador foi apresentar esse projeto ao secretário nacional da Aviação Civil, Rony Sagioro. Então, ele apresentou esse projeto, teve aí um bom contato com o secretário nacional, que admitiu a possibilidade dessa construção. O João Azevedo acredita que até o próximo ano, até março do próximo ano, deve estar assinando a ordem de serviço para essa construção do aeroporto. Recebeu o apoio aí do senador veneziano e também do deputado federal Hugo Mota, que é do município de Patos, e o governador apresentou essa planilha, né, de projeto para que geralmente vai ser em torno aí de 35 milhões, com uma contrapartida do governo do estado no valor de 10 milhões. Então o governador João Azevedo está animado com essa construção e aí vai beneficiar o município de Patos e também toda a região, né, do sertão paraibano, que vai poder ter acesso aí, diminuindo as distâncias e beneficiando inclusivamente a questão econômica do sertão paraibano. Antes da gente terminar com você, eu vou chamar agora a reportagem, porque depois de muita discussão, polêmica aí em torno da crise no PSB e tudo mais, os deputados estaduais retomaram a votação dos projetos de lei lá no plenário da Assembleia Legislativa. A gente foi lá acompanhar, vamos ver. Após muitas discussões políticas e polêmicas envolvendo a crise no PSB, os deputados aproveitaram a sessão desta quarta-feira na Assembleia Legislativa para adiantar a ordem do dia e votar mais de 60 requerimentos e projetos de lei. Entre os que se destacaram, 3 projetos voltados para a área da saúde foram aprovados por unanimidade pelo plenário. O primeiro deles foi um projeto de autoria do deputado Tovar Correia Lima, que dispõe sobre o fornecimento de pulseiras de identificação para doentes crônicos, ou seja, pessoas portadoras de Alzheimer, Parkinson, epilepsia, além de autistas e idosos. Para que, por exemplo, a pessoa que tem um mal de Alzheimer, que muitas vezes se levanta, sai do hospital, não sabe sequer onde está, para que você possa identificar muito bem quem é aquela pessoa. Porém, não é obrigado, é facultativo. As pessoas que se sentirem constrangidos por não querer expor o tipo de doença ou de patologia que ele tenha, não precisa botar a pulseira. O projeto de lei é somente para aquelas pessoas que queiram usar e que queiram, claro, ter uma facilidade desse diálogo entre o poder público através das suas secretarias ou dos seus órgãos de saúde e a pessoa que é portadora daquela patologia. Já Anderson Monteiro propôs uma lei que dispõe sobre a criação de uma política estadual de apoio a vítimas de acidente vascular cerebral, o AVC. A pessoa que tem hoje um acidente vascular cerebral não tem o apoio devido pela política pública. Então, por vários detalhes, é criado vários detalhes em questão de campanhas publicitárias, conscientizar a população, conscientizar os profissionais que lidam nessa área para justamente atender, acolher as pessoas que têm AVC, porque é um processo de recuperação muito doloroso. A pessoa que tem uma pessoa em sua família que passou por um AVC sabe que o processo de recuperação é lento, é gradual e quanto mais apoio do poder público, melhor. Muito bem. Obrigada, André, pela sua participação por hoje. Eu que agradeço, Até Linda. a próxima. Até Boa a noite próxima. para você. Boa noite.